quer calar, Rodolfo. Umbanda, candomblé, kardecismo são a mesma coisa? E ainda, eles possuem diferença entre si, né? E o que existe também em comum, entendeu? Isso é bastante interessante. Explica pra gente. Não são a mesma religião, não são a mesma coisa, tá? Kardecismo, começar por ele, né? Kardecismo primeira palavra kardecismo está se referindo diretamente a espiritismo. Os espíritas mais castiços, né, mais assim, ligados, mais firmes à religião deles, nem gostam de falar kardecistas, que é para se popularizar, né, num tom de diferenciamento mesmo em relação a Umbanda, Candomblé, Quimbanda, Macumba, etc., tem aceitado essa veiculação de kardecismo por causa da autoria, por causa da fonte, né, que é o Allan Kardec. Porque aqui no Brasil, até mais ou menos na década de 1940, existe uma aceitação, uma autorização do próprio movimento espírita de se referir a religiões espiritualistas, né, que têm contato com espíritos, por assim dizer, poderem ser chamadas de espíritas. Mas o espiritismo, não. Ele surge na França, no século XIX, em todo o meio influenciado pelo positivismo. Ele foi codificado pelo professor Hippolyte, que tem o pseudônimo de Allan Kardec. Allan Kardec é o pseudônimo que ele adotou de uma encarnação dele como druida, o nome é Allan Kardec, que ele teve acesso, isso de acordo, né, com as obras espíritas, e faz o que os espíritas chamam de codificação da doutrina espírita, né, e chega ao Brasil também no século XIX, justamente pela elite, né? O espiritismo ele não surge nem para ser uma religião, ele tem um tripé, ele vem como religião, ciência e filosofia. Isso está dentro dos preceitos todos da codificação kardecista, né? O candomblé, indo para o candomblé é uma religião afro-brasileira, isso pela vista antropológica, que se desenvolve no Brasil, a partir de sincretismo também, devido à influência dos negros escravizados que chegaram aqui, que se viram obrigados a não conseguir professar sua fé, não manifestar sua religião, né? E para conseguir isso, eles vão sincretizando os elementos da religião e da religiosidade africanas com a religião oficial da colônia, né? O candomblé, ele mais ou menos, não se sabe ao certo quando surge, mas final do século XVI, mais ou menos, século XVII, início do século XVII, que a gente tem aí uma organização do que é o candomblé. E vem aí com o sincretismo como uma resistência da própria fé, né, para poder continuar professando a fé. E ele reúne diferentes divindades, por exemplo, e o candomblé é o culto aos orixás essencialmente, né, é uma religião afro-brasileira. A Umbanda, por sua vez, é uma religião bem mais nova, ela tem só 108 anos, ela foi fundada, né, no dia 15 de novembro de 1908, como está aí no texto. E aí entramos num ponto um pouco polêmico, né? O que é mais pesquisado e aceito para a origem da Umbanda é que ela tenha sido originada de uma dissidência por parte de alguns como uma reação ao preconceito kardecista. O entendimento da lei de evolução no espiritismo fez com que, por todo o nosso contexto também, né, de racismo, as ideologias racistas do século XIX, que também estavam no Brasil, de que espíritos de negros, de indígenas, eram considerados inferiores em relação aos letrados europeus, né? Só que isso não faz muito sentido, se pensar mais geograficamente até, e antropologicamente, não faz muito sentido, porque aqui no Brasil a cultura foi formada principalmente por quem? Não pelos europeus, ela foi forçada pelos europeus.